Você precisa de força. Eu quero liberar força sobre a sua vida. Algumas coisas estão prestes a acontecer na sua vida, mas Deus manda dizer: se você não suportar a cruz, você não vai viver o melhor, porque tem coisas que só acontecem depois da cruz. Tem milagres que só acontecem depois da cruz. Tem libertações que só acontecem depois da cruz. Tem vida que só acontece depois da cruz. Tem prosperidade que só acontece depois da cruz. Tem livramento que só acontece depois da cruz. Primeiro você suporta, depois você vence. Primeiro você aguenta, depois você vence. Olha, 1 Coríntios 10, versículo 13, Paulo vai dizer que não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens, mas Deus é fiel, e Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que vocês possam suportar. Antes, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que você possa suportar. O que Paulo está dizendo é: não importa o que você conquista, importa o que você suporta. Nós falamos muito sobre conquistas. Há muitas igrejas que têm campanhas sobre conquistas, mas evangelho não é sobre conquista. A conquista do domingo só chega se você suporta a sexta-feira da crucificação. Nós vivemos uma época onde as pessoas não entendem a importância de suportar. Então se casam na esperança de vencer, mas a primeira dificuldade, que é no casamento, não suportam. Vem à igreja com a esperança de vencer, mas a dificuldade que vem por serem servos de Deus, não suportam. Às vezes nós não temos musculatura para suportar nada. Qualquer dificuldade, qualquer doença, qualquer crise, qualquer cara feia. Às vezes você está fazendo grandes negócios, Deus te deu uma empresa, Deus te deu belos contratos, Deus colocou na sua mão uma chave poderosa, mas você é ansioso demais. Deus te colocou no lugar de honra, mas você e eu somos desequilibrados. A gente estraga tudo, a gente troca os pés pelas mãos, porque a gente não suporta um dia de amargura. A gente parece que não se dá o direito de ter um dia mau. Parece que se há um dia ruim, se eu estou com aquele ranço no estômago, aquele amargor na boca, a sensação que eu tenho é que o diabo venceu. Não, o fato de você ter um dia ruim não significa que o diabo venceu. Significa apenas que você é gente. Significa apenas que você tem limites, e você tem que ter paciência para suportar o dia mau. Suportar o dia que você fez tudo para dar certo e não deu, porque isso é cruz. Jesus Cristo teve que ficar lá pendurado. Imagine Ele, o Deus dos deuses, o Senhor dos senhores, aguentando dois ladrões na cruz, um do lado, outro do outro. Um se arrepende e vai morar no céu, mas o outro disse: você é o filho de Deus, por que você não desce daí? Ele teve que aguentar um soldado pegar uma esponja usada para higiene dos homens. Higiene, depois de fazerem suas necessidades, ele molha aquela esponja no vinagre, que era usado para desinfetar a esponja usada na higiene, e passa a esponja na boca de Jesus. E aí você diz: uau, mas eu sou muito poderoso para aguentar isso. Você tem que entender que a hora certa vem de Deus. Pega seu orgulho, pise em cima dele, irmão. Não permita que o seu desejo de vencer seja maior do que o seu desejo de suportar. Aprenda a suportar. Aprenda a suportar desgosto. Aprenda a suportar cara feia. Aprenda a suportar desaforo. Aprenda a suportar ingratidão. Aprenda a suportar gente que olha para você e não vê seu valor. Aprenda a suportar conversa atravessada. Aprenda a suportar, porque se você aprender a suportar, você vai estar pronto para vencer. Olha o que a palavra diz em Isaías 43, versículo 2: quando você ultrapassar pelas águas, o que? Ele não vai tirar você da água. Ele não vai dizer: olha, eu vou colocar você numa boia inflável, eu vou colocar você numa esteira que vai flutuar como num resort. Não, você vai entrar numa água que vai bater no nariz. Você vai entrar numa água que a correnteza vai puxar a sua perna. Dá a impressão que você vai tombar, mas enfrenta isso, porque eu estarei com você. Quando você passar pelos rios, eles não te encobrirão. Não vou ficar te segurando no colo. Você vai pôr os dois pezinhos no rio, você vai andar, mas tem uma certeza: não vai te matar. Quando passar pelo fogo, não te queimará, e nem chamas de brasas arderão em ti. Homens de Deus não são os que conquistam, homens de Deus são os que suportam. Levanta a mão e grita comigo: homens de Deus não são os que conquistam, homens de
me fale das suas conquistas, me fale do que você suportou na vida. Não me fale dos seus troféus, me fale do que você aguentou. Me fale do que você aguentou. Cara feia, ingratidão, e ainda estou na presença de Deus. Perseguição, e ainda estou na presença de Deus. Roubaram meus bens, ainda estou na presença de Deus. Mexeram com meu nome, eu estou na presença de Deus. Não me fale dos seus troféus, me fale das suas cicatrizes. Não me fale das suas glórias, me fale dos seus dias escuros. E você continuou fiel a Deus até o fim. Olham para Jesus e dizem, na cara dele tem um firme propósito. Qual é? Ele está indo para Jerusalém. Se você aprender a suportar, a glória de Deus vai blindar a tua mente. Se você aprender a suportar, a glória de Deus vai blindar a sua alma. Não tem fogo, não tem água, não tem correnteza que vai matar você. Eu passo pelo que tenho que passar. Então eu quero perguntar, qual é o seu propósito hoje? Eu tenho sonhos, eu sei que você tem também. Eu tenho sonhos financeiros, familiares, ministeriais. Mas muitos desses sonhos são entretenimento. Tem muitos desses sonhos que são caprichos da minha alma. E eu sirvo a um papai que me mima assim. Eu sirvo a um Deus que me mima. Eu sirvo a um pai que diz assim, ó, se você... E eu sempre penso na minha relação com a minha filha. Ele diz assim, ó, se você que é mal, sabe dar coisas boas à sua filha, eu que sou bom, então eu sirvo. O que ele está querendo dizer? Sabe você que faz de tudo para agradar a sua filha, você é mal. E eu sou melhor que você. Então eu também tenho mimo para você. Eu também tenho os meus quitutes. Eu também tenho aqueles finais de semana que é só eu e você. Sabe aquele final de semana que o pai fala, olha, o pai não vai fazer mais nada, o pai vai ficar com você, filho. A gente vai no cinema, a gente vai comer pipoca. Deus tem esses dias que Ele reservou para curtir você. Dias para fazer os seus caprichos. Aqueles quitutes que você quer. Sabe aquele dia que você vai falar, ó, não conta para sua mãe não, mas hoje você vai comer o que você quiser. Nada de brócolis, nada. Pode tomar Coca-Cola, pode comer o seu donuts, pode comer o que você quiser. Deus tem dias assim. Mas eu não posso fazer destes dias o que me move em relação a Deus. Eu não posso fazer dos meus caprichos. E algumas coisas que a gente sofre hoje, que a gente derrama lágrima, são só caprichos. Frutos do meu orgulho, do meu ego, de querer provar para alguém. Muitas vezes essas coisas que eu chamo de luta, nem luta são só detalhes de uma vida cheia de buracos, que não encontrou em Deus a sua solidez, e quer provar para quem não ama que venceu. Quantas coisas a gente pede só porque está carente, ou só porque fala assim, isso não vai ficar assim. Quantas coisas a gente diz, pastor, Deus eu quero, e na verdade é só fruto de vingança. E uma das provas que Deus nos ama é que Ele nos purifica. E quando o ourives quer purificar o ouro, ele taca o ouro no fogo. Não tem outro jeito de limpar o ouro senão derretê-lo. Homens e mulheres que realmente foram levantados para fazer a relevância, a diferença, não são aqueles que romanceiam o evangelho. Você congrega numa igreja que eu opto pela transparência. Eu, quando vou falar com você aqui, pregando a palavra, eu converso com você como falo no Pensiore. Eu não procuro ficar escolhendo palavras bonitas e nem ficar aqui te envolvendo. Eu só apenas tento dizer no meu coração o que Deus falou comigo, porque eu acho que não é sobre romance, é sobre verdade, é sobre o evangelho, é sobre suportar pressão, é sobre aguentar cara feia. Deus tem um casamento blindado para você. Deus tem uma vida blindada. Mas veja, qual é a razão de você fazer o que tem feito? Eu me lembro uma vez, quando pedi a Deus um bem material, e eu pedi muito a Deus aquele bem material, e Deus não permitiu que o bem material viesse de formas normais. E aí eu quis, porque quis ter, quando Deus não permitiu. Porque o que Deus permite, você consegue. O que Deus permite não te causa dor. Pode até ser desafiador, mas você dorme. Você consegue. Agora o que é na sua força, você consegue, mas você perde a sua paz. Você fica angustiado, você fica com medo.
e você estraga o que está bom para manter o que você não precisa. A verdade é que você tem que ter um propósito definido melhor. Quando os discípulos veem que os samaritanos não querem receber Jesus, os discípulos falam para Jesus assim: Jesus, podemos orar? Por que o Senhor não manda fogo e mata essas pragas que não quer receber o Senhor? Porque pessoas que não têm um propósito, elas se ofendem com tudo, elas ficam bravas com tudo. E sabe, irmãos, tem dias que o diabo vai usar pessoas só para tirar você do propósito. Você pode ter uma maturidade enorme, mas se você não aprender a suportar, não subestime o que as pessoas podem fazer para tirar a nossa paz. Sim ou não? Tem gente que é muito habilidosa em tirar a nossa paz. Com palavras doces, com gargalhadas, elas tocam em feridas tão profundas que desequilibram a gente. A gente fica com a perna bamba e fala: não é possível que essa pessoa falou isso para mim. E a gente fica pensando o dia inteiro, dizendo: será que essa pessoa realmente falou? E quando atinge no coração uma palavra torta, uma mágoa, é difícil sair. Então os discípulos estão dizendo: ei Jesus, vamos matá-los, eles não te receberam, manda fogo do céu. Mas Jesus está dizendo: não, eu não vou perder tempo com eles, eu tenho um propósito, eu vou continuar firme, porque o que importa para mim é que aquilo que eu comecei termine. Veja, eu não sei para quem eu estou pregando aqui, mas Deus vai levantar uma geração que não desiste por qualquer bobagem, uma geração que não abre mão por qualquer tolice, uma geração com pele de rinoceronte, sangue de barata e coração de leão, uma geração que segue a Deus não por conveniência, mas por propósito, que serve a Deus não porque é legal. Eu vou dizer para você, nem todo dia aqui vai ser legal. Eu fico com muito receio, porque a nossa igreja está muito legal congregar aqui, sempre foi, mas está muito legal. Eu fico ali na porta, recebendo as pessoas, e eu vejo a alegria que as pessoas têm de vir. Eu já tive fases da minha vida que eu fui para a igreja emburrado, que eu fui dizendo: tem culto hoje, e é maravilhoso você estar ali na porta e ver que as pessoas, elas amam estar aqui. Alguns dizem: pastor, eu estava contando os minutos para a hora do culto. Mas isso não pode ser o propósito. O propósito não pode ser vir aqui porque é legal, porque me relaxa, porque é prazeroso, porque tem dias que não vai ter nada disso, irmãos. Tem dias que talvez a gente não tenha nada de bom para oferecer. Talvez eu não consiga pregar no mesmo nível uma época da minha vida. Talvez o pastor troque, talvez o grupo de louvor mude, talvez o som seja ruim, talvez o ar-condicionado quebre, talvez o Kids não tenha voluntários, talvez a igreja entre numa crise, talvez nós não tenhamos mais estacionamento, talvez o governo venha até aqui e diga: eu vou lacrar a igreja. Eu não sei, porque se nós construímos nossa fé em bases que os homens podem destruir, nós não temos fé alguma, mas nós temos uma fé capaz de suportar. Pense num dia que a Lírio não existir mais, eu vou continuar firme no Senhor Jesus. Pense num dia, se me tirarem todos os meus dons, eu vou continuar firme. É um propósito firme no meu rosto, porque o único motivo é a cruz, e não é sobre mim, é sobre Ele. Estar disposto a sacrificar tudo o que for necessário para Ele. Coloca a mão no seu coração. Que você tenha a capacidade de suportar ofensas, que você não recue por conta de um dedo na sua cara, que você não desista porque simplesmente alguém decidiu te perseguir, que nenhuma traição impeça o seu avanço. Ainda com lágrimas nos olhos, ainda tremendo, avance. Que você possa parar de se irritar com aqueles que falam mal de você, que você possa parar de se irritar com aqueles que riem da sua cara. Jesus não estava preocupado com os samaritanos, ele estava preocupado em cumprir o propósito. Repita comigo: quem tem um propósito não anda preocupado. Não anda. Preocupação significa pré-ocupação anterior ao problema. Pré-ocupação significa que eu estou ocupado antes da hora de estar ocupado. Significa que eu estou gastando uma energia antes da hora de gastar energia. É a mesma coisa que ligar o meu carro na garagem e ligar o motor e deixar que o combustível vai gastando e o carro está parado na garagem. Pré-ocupação é: eu estou estressado, mas o que está enfrentando? Nada, mas eu sei que alguma coisa vai chegar. É a maior idiotice que tem. E homens e mulheres sem propósito são homens e mulheres pré-ocupados. Eu já vi gente que está tão preocupada, e você pergunta: mas o que está acontecendo? Eu não sei. Eu só sei que tem uma coisa que não está bem. Por que não está bem? Porque você governa a sua vida. Por que não está bem?
Porque você provê seu sustento. Por que não está bem? Porque é você que defende o seu nome. Por que não está bem? Porque é você que cuida da sua família. Por que não está bem? Porque é você que decide o seu futuro. Agora tem um propósito. O meu único objetivo é a cruz. O meu único objetivo é morrer para mim mesmo. Um homem que anda com propósito é um homem que não é preocupado. Por quê? Porque ele sabe que tem um tempo certo para todas as coisas. Se a Bíblia diz em Eclesiastes 3 que é o tempo para chorar, por que eu quero rir então agora? Se a Bíblia diz que é um tempo para sorrir, por que eu vou chorar? Jesus diz, coloca para mim, Mateus 25, 42 e 43. Ele fala sobre errar o tempo aqui. Ele fala, olha, eu tive fome e vocês não me deram de comer. Eu tive sede e vocês não me deram de beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Jesus está dizendo, vocês sempre chegam atrasados. Na hora de me dar comida, vocês querem me dar roupa. Na hora de me dar roupa, vocês querem me dar comida. Eu tive pressas. Vocês sempre erram a sincronia do tempo. Sempre estão errados. Se você tiver um propósito, você vai entender o tempo. Deus está lá. E eu encerro dizendo, vá até o fim. Eu fico olhando para a minha vida. E eu vejo quantas pessoas começaram comigo e não estão mais comigo. Eu lamento por alguns. Mas eu sei que eu não tenho a responsabilidade de carregar ninguém. Porque propósitos com Deus não são coletivos, são individuais. E ao longo da minha vida, desde criança, eu vi amigos ficando pelo caminho, pessoas desistindo, pessoas simplesmente banalizando o reino de Deus, porque nunca tiveram uma resolução no seu rosto de qual é o seu propósito. Pela manhã, diga para Deus qual é o seu propósito. Diga a Deus, olha, eu quero te servir, mesmo que o Senhor não me dê nada. Deus, eu quero te amar, mesmo que o Senhor não faça nada do que eu estou pedindo. Deus, eu não preciso que o Senhor realize os meus sonhos para eu ser fiel a Ti. São coisas que você tem que dizer e deixar seu ouvido ouvir você falar. Deus, eu tenho muitos objetivos financeiros, mas se o Senhor me manter ganhando o que eu estou ganhando, ainda assim eu te servirei. Deus, tem doença no meu corpo, eu sei que o Senhor pode me curar, mas se a sua decisão for que eu parta para a glória com essa doença, eu vou continuar te amando e te adorando até o final. São coisas que você tem que dizer, porque quando você diz isso para você mesmo, o diabo não tem brecha para trazer dúvida ao seu coração. É dizer, eu estou indo para a cruz, e o morrer para mim é lucro, porque eu vivo para Cristo. Mas fique tranquilo, se você for com firme propósito para a cruz, são só algumas horas, porque no terceiro dia você volta, e volta com um novo corpo, volta com uma nova unção, porque mais importante do que conquistar é permanecer. Levanta as suas mãos. Você precisa de força, eu quero liberar força sobre a sua vida. Algumas coisas estão prestes a acontecer na sua vida, mas Deus manda dizer, se você não suportar a cruz, você não vai viver o melhor, porque tem coisas que só acontecem depois da cruz. Tem milagres que só acontecem depois da cruz. Tem libertações que só acontecem depois da cruz. Tem vida que só acontece depois da cruz. Tem prosperidade que só acontece depois da cruz. Tem livramento que só acontece depois da cruz. Primeiro você suporta, depois você vence. Primeiro você aguenta, depois você vence. Pode abaixar suas mãos. Agora escute aqui, e aqui eu encerro. O que é a cruz, pastor? Jesus viveu 30 anos entre pessoas. Ele fez milagre, ele multiplicou pães e peixes, ele transformou água em vinho. Mas quando ele foi para a cruz, a mesma multidão que gritou Hosana no domingo de Ramos, foi a multidão que gritou crucifica-o. A multidão que gritou Hosana é a multidão que zomba dele, que cospe nele. Não pense que a cruz te dará companhias agradáveis. É por isso que alguns estão dizendo, pastor, eu estou vindo à igreja e parece que as pessoas me odeiam. Quer saber? A cruz é tão pesada que você corre o risco até de achar que Deus te abandonou. Jesus não diz isso? Samá, lamá, lamá, sabactani.
Deus meu. Por quê? Mas quando nada fizer sentido, tenha um propósito firme em Jesus. Não é sobre entretenimento, é sobre resistir. Eu já resisti muitas coisas. Eu me lembro uma vez que eu tive vontade de fazer coisas com ódio, com raiva. E Deus disse para mim: se você tentar mexer com o joio, você vai se perder. Deus algumas vezes permite alguns demônios no quintal da sua casa, só para ensinar você a manter-se firme a Ele diante dos demônios. Deus algumas vezes permite os insultos, as vergonhas, só para você ter um propósito firme. Eu não sei quem você é, mas você tem que ir até o fim. Vá até o fim. A gente quer ampliar a igreja. Fiz essa oração ontem à noite. Eu estava tão estressado essa semana, tão estressado, nervoso, irritado, porque a gente quer que as coisas avancem, e a gente faz tudo certo, e aí problema na engenharia, problema aqui, e eu falei: ai meu Deus do céu, quer saber de uma coisa? Se não der para ampliar, não amplia, e paga isso, faz aquilo. E Deus falou: pare, tire os olhos da vitória, se orgulhe apenas de vencer mais um dia, resista ao dia de hoje, não queira vencer, queira resistir. Bata: Senhor, eu não venci ainda, mas esse dia eu te entreguei, mais um dia, estou em pé. Senhor, eu não cheguei onde eu tinha que chegar, mas eu estou em pé de novo, Senhor, para a tua glória. Senhor, as coisas não estão do jeito que eu queria, mas eu estou em pé. Mais um dia eu resisti, mais um dia eu venci. E o diabo está dizendo: você é um derrotado. Não, você não é um derrotado, porque você resistiu. Você está na casa de Deus esse domingo. Olha tudo que você enfrentou essa semana, olha tudo que você enfrentou esse mês, olha tanto desaforo que você ouviu, e você está sentado aqui ouvindo essa palavra quase 40 minutos. Jesus está olhando para você dizendo: é isso aí, esse é aquele que eu amo, esse é aquele que vai até o final, que tem decisão no rosto. Eu vou até o fim.